dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou Roger Walterman e hoje nosso papo aqui da Escola Cezanne na nossa plataforma do GeoT é sobre sociologia. E aí, essa aula é em especial para os alunos do segundo ano do ensino médio. E o conteúdo da aula de hoje é Poder, Política e Estado. Nós vamos fazer uma breve introdução dessas temáticas para reforçar aí o ensino dos alunos. Para isso, nós vamos comentar aqui agora, pessoal, o que? Os aspectos do livro Política para ser Idiota, de Mário Sérgio Cortella. Meus alunos começaram a ler esta obra e estão já começando a compreender o que é política. Hoje, uma das coisas que mais se fala no mundo, como também no Brasil, é a respeito sobre política. Mas o que ser? Nessa obra, Cortella faz um diálogo desta e de outras concepções, mas partindo de uma ideia de que política para não ser idiota. Não é de duvidar que certas pessoas falem por aí, né? Política eu não discuto. Ou política, religião e futebol não se discute. Ao passo que você comenta isso, você já deixa de ser participativo na vida cidadã. Porque eu digo para vocês, política se discute sim. Porém, o que nós vemos hoje é que as pessoas não sabem dialogar política. Isso se deve principalmente porque nos últimos tempos a gente tem visto a respeito da palavrinha intolerância. Ou seja, as pessoas não aceitam comentários diversos daquilo que elas pensam. E por isso que é mais fácil eu dizer, não, política eu não vou discutir. Por quê? Eu não vou brigar, as coisas são assim, sempre foram assim e não irá mudar. Quando eu já começo nesse pensamento, eu já me coloco no sistema. E eu não faço o meu papel enquanto cidadão de uma das coisas mais fantásticas que o mundo nos dá hoje, que é a palavrinha liberdade. Você já parou para pensar que hoje, atualmente no Brasil, nós vivemos um dos tempos mais livres da história? Desde a Constituição de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, nós vivemos uma liberdade quase que infinita. Serás livre durante, todo o projeto que você for desenvolver, o que você for fazer, desde que seja dentro da lei. Em outros momentos da história não foi sempre assim. Essa questão de liberdade e Estado, por exemplo, se você voltar na história, você vai ver que no Brasil, por exemplo, o Brasil colônia, você não tinha liberdade. No Estado monárquico, você não tinha a liberdade que você tem hoje. No Estado república, você não tinha a liberdade que você tem hoje. E quando entra a Constituição de 88, colocando, por exemplo, já trago para vocês aqui um artigo fenomenal de estudo chamado o artigo 5º, todos serão iguais perante a lei, nos traz a ideia que todos nós somos livres. E Cortella faz uma questão muito importante a respeito da liberdade, que é o quê? A minha liberdade termina quando termina a tua liberdade. Aquele ditado que nos diz, a minha liberdade termina quando começa a do outro, eu já o coloco como o outro será livre depois de mim. Isso não pode. Nós vivemos livres. E para todos serem livres, não pode haver uma ordem de prioridade. Então, por isso, o que acontece? A liberdade do Roger termina quando termina a liberdade do outro. Por isso, vejam, vivemos tempos de liberdade. O questionamento é, será que se estamos sabendo lidar com esta liberdade?
temos liberdade de escolha, liberdade de fala. No aspecto político, nós temos algo fenomenal chamado sufrágio universal. A questão do voto. Você é livre para escolher qualquer pessoa. E a gente vê nas últimas eleições históricas partes de corrupções em relação aos votos. Mas isso a gente deixa para outro momento. A questão aqui é você ser livre. E quando você é livre, você tem que atuar. E quando você tem que atuar, você está fazendo política. Porque se você for idiota, é aquele que diz, não participo da vida política. E se você não participa da vida política, você está vulnerável a aceitar tudo o que os outros decidiram no meio político. E isso vai influenciar a tua vida. Há uma questão na política que se chama poder. E tem um autor chamado Michel Foucault que nos diz que poder são relações de forças. E se vocês forem ver no momento atual, Brasil 2020, cada vez mais presente relações de poder na política e que interferirá na tua vida. Aquela pessoa que está mais distante do centro político brasileiro, certamente ela será afetada, pois, uma vez que eu nego a minha participação, eu estou aceitando os modelos que estão sendo impostos. Eu vou apresentar para vocês agora alguns slides que vai fazer algumas reflexões pontuais sobre isso. Sobre política, sobre Estado e sobre liberdade. Tá certo? Vejamos agora ali um pouquinho desses slides que vocês vão ver o quanto que eu acabei de falar se faz presente na tua vida. E aí, né, vamos aos nossos slides para compreender alguns aspectos também que fazem pertinentes para compreender de uma maneira mais tranquila, até porque o que nós vivenciamos hoje há um aspecto cultural e histórico por trás. Então aqui uma chargezinha, né, da nossa conhecida Mafalda, sempre presente, né, em nossas provas e agora com a temática política, poder e Estado. E ali você pode observar que o questionamento da Mafalda sobre o que o seu colega Manolito iria falar. Quando a professora o problematiza para falar algo, uma palavra que comece com P, a Mafalda já se assusta e foi lá e o coleguinha falou política. E por que que isso causa tanto temor? Porque se você for relacionar no momento atual que nós vivemos, infelizmente é difícil de conversar com algumas pessoas sobre esta palavra política. Até porque as pessoas não consideraram os aspectos históricos para poder dialogar contigo no mundo atual. Mas para isso, nas nossas aulas, nós não vamos ficar atrás disso e nós vamos em algumas definições de Estado na sociologia clássica. E quando eu falo de sociologia clássica, eu me volto lá em Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber. O que alguns livros didáticos trazem para nós como sendo os primeiros sociólogos. E ali nós temos colocações fantásticas sobre Lamarck, a questão do Estado e a dominação de classes. Essa diferenciação que Karl Marx faz, essa obra, o Manifesto do Partido Comunista, é uma obra imprescindível de leitura. Então o executivo do Estado moderno, ele não é senão um comitê para agenciar os assuntos de toda a burguesia. E essa toda a burguesia vai afetar diretamente o proletariado. Já Emile Durkheim fala na questão da sociedade política, um pouquinho diferente. E essa sociedade se formar por grupos sociais secundários, os quais são submetidos a uma mesma autoridade. E aí você tem, por fim, Max Weber, o que ele fala sobre Estado e burocracia.
o Estado entender-se como instituto político e atividade continuada, quando à medida que o quadro administrativo mantém com êxito e pretensão ao monopólio legítimo de coação física. Por isso que você vê aí, ó, coação, essa palavrinha, mostrando Estado e burocracia. E aqui eu separei para vocês uma ideia de Estado moderno. O Estado moderno, ele é concebido por 3 questões que a gente não pode esquecer: território, população e ali o que eu falei, poder. Né? Esse poder, pessoal, está dividido ali, ó, em algo que é excepcional para guardar, que é a questão da soberania, seja interior quanto exterior, ou seja, dentro do território delimitado, como também fora deste território. Sem soberania, sem Estado. A partir daí, a gente tem a questão também do território. Uma cidade, uma capital política, as fronteiras políticas, militares, aduaneiras, tudo delimitado. E você tendo, então, território, população e poder, que ali é a soberania, você tem a formação de um Estado moderno. Tá? Vejamos que aqui são concepções de Estado moderno. E dentro desse Estado moderno, hoje o Brasil sendo um Estado moderno, vigente a nossa Constituição de 1988, a gente sempre vai lembrar da liberdade. E o questionamento que eu deixo para vocês é em cima do artigo 5º que eu já tinha comentado, com uma outra escrita, que seria assim: todos são iguais perante a lei, uns mais do que os outros. Dá uma refletida sobre isso. Logo, logo, no nosso canal aqui, vai ter mais um vídeo sobre o entendimento de o que é partidos de direita, o que é partidos de esquerda. Conto contigo, toca o sininho, te inscreve no canal GeoTchê, que nós vamos longe ainda. Tchau, tchau, grande abraço, estuda junto comigo, aceita o desafio do Facebook, faz o teu resumo, me marca no Facebook Roger Waltman e nós vamos estudar junto. Grande abraço, beijo do gordo.